Você já se perguntou como Jesus pode ser chamado de filho de Davi? Segundo as Escrituras, ele nasceu de uma virgem e não teve um pai biológico humano? Essa dúvida não é nova. Ela ecoa há séculos nas vozes de estudiosos, críticos e até mesmo de alguns irmãos na fé que buscam compreender a ligação do Messias com a linhagem real de Israel. A pergunta que surge, muitas vezes em tom de provocação ou ceticismo, é direta. Se José não gerou Jesus, então como ele pode ser da tribo de Judá, descendente do rei Davi, e, portanto, legítimo herdeiro das promessas messiânicas do Antigo Testamento? Essa questão é mais do que uma curiosidade teológica. Ela é fundamental para a fé cristã, pois toca diretamente na identidade messiânica de Cristo. Afinal, toda a expectativa profética sobre o Messias está atrelada à promessa de Deus a Davi, de que um de seus descendentes se assentaria para sempre em seu trono. É por isso que precisamos lidar com essa dúvida com seriedade, reverência, acima de tudo, com base nas Escrituras. Não se trata de uma questão meramente acadêmica, mas de algo que tem impacto profundo sobre a forma como enxergamos a fidelidade de Deus às suas promessas, a veracidade dos evangelhos e até mesmo a nossa salvação. Porque se Jesus não é o Messias prometido, então toda a estrutura da fé cristã desmorona. Mas se ele é, e nós cremos que é, então cada detalhe, até mesmo os mais difíceis de entender à primeira vista, se encaixa no plano soberano de Deus. Neste vídeo, nós vamos caminhar por essa trilha com você. Vamos abrir as páginas das Escrituras, comparar as genealogias de Mateus e Lucas, compreender o papel de José como pai legal, entender como a cultura judaica lidava com a identidade tribal e as promessas familiares. Você vai descobrir que, longe de ser uma contradição, a forma como Jesus cumpre as promessas feitas a Davi é uma demonstração maravilhosa da sabedoria e da precisão de Deus. Mas antes de seguirmos, deixe eu te fazer um convite muito especial. Se você deseja crescer ainda mais na fé, se aprofundar no conhecimento da palavra e se tornar alguém mais preparado para ensinar, liderar e servir, então presta atenção. Há um link na descrição deste vídeo que pode ser o próximo passo da sua caminhada espiritual. Clique agora e descubra como mergulhar mais fundo nas verdades da Bíblia. É uma oportunidade para você que ama a palavra e deseja entender com clareza e profundidade tudo aquilo que Deus revelou. Agora sim, vamos juntos trilhar esse caminho. Prepare sua Bíblia, o seu coração e a sua mente. A resposta para essa pergunta está mais próxima do que você imagina, e ela vai fortalecer ainda mais a sua fé. Ao abrir os evangelhos de Mateus e Lucas, uma observação salta aos olhos de qualquer leitor atento. As genealogias apresentadas para Jesus são diferentes. Mateus começa sua narrativa com um registro minucioso que remonta a Abraão e chega até Jesus passando por Davi e Salomão. Já Lucas, curiosamente, segue caminho oposto, parte de Jesus e volta até Adão, passando também por Davi, mas, em vez de seguir por Salomão, passa por outro filho de Davi, Natã. À primeira vista, isso parece um erro, uma contradição entre os evangelistas. Mas será mesmo? É aqui que precisamos aplicar o princípio da harmonia bíblica. A palavra de Deus não se contradiz, ela se complementa. E quando olhamos com cuidado, percebemos que Mateus está apresentando a genealogia de José, o pai legal de Jesus, enquanto Lucas registra a genealogia de Maria, a mãe biológica de Jesus. Embora isso não esteja explicitamente dito no texto de Lucas, a estrutura e a tradição da época nos levam a essa conclusão. A fórmula usada por Lucas, ao dizer sendo filho, como se cuidava, de José, já indica que ele está apresentando uma genealogia que não segue uma paternidade biológica literal, mas uma representação legal ou por afinidade. Além disso, o nome do pai de José, segundo Lucas, é Eli, o que não corresponde ao pai de José em Mateus, que é Jacó. A solução mais aceita por estudiosos e teólogos cristãos é que ele era, na verdade, o pai de Maria, e José teria sido chamado de filho por casamento ou adotado legalmente como herdeiro da família, já que, em certas situações na cultura judaica, um genro podia ser incluído na linhagem do sogro em casos onde não havia herdeiros homens diretos. O propósito de Mateus é mostrar que Jesus tem direito legal ao trono de Davi por meio de José. Já o objetivo de Lucas é mostrar que Jesus também possui linhagem biológica de Davi por meio de Maria. São abordagens diferentes, mas se convergem no mesmo ponto. Jesus cumpre, plenamente, os requisitos da profecia messiânica.
Ele é descendente de Davi por sangue, por Maria e também por direito legal, por José. A beleza desse arranjo não está apenas na lógica, mas no cuidado de Deus em mostrar que seu filho não seria Messias apenas por um título espiritual ou celestial, mas também pelas credenciais humanas exigidas pelas profecias. Ele é Emanuel, o Deus conosco, que não apenas se fez carne, mas se encaixou perfeitamente em cada detalhe da promessa messiânica feita séculos antes. Quando olhamos com humildade e atenção, percebemos que aquilo que parecia ser um problema se revela como uma prova da sabedoria divina. A genealogia de Mateus e Lucas não se contradizem. Elas se completam como duas testemunhas fiéis de que Jesus, sim, o filho de Davi, o legítimo rei prometido. Uma das grandes chaves para entender como Jesus pode ser descendente de Davi, mesmo não tendo sido gerado biologicamente por José, está no conceito de adoção legal dentro do contexto judaico. É aqui que a teologia encontra a tradição e a cultura do povo de Israel. Para compreendermos plenamente essa questão, precisamos ir além da visão moderna de adoção e nos aprofundar naquilo que significava, no primeiro século, receber legalmente alguém como filho. Na tradição judaica, a filiação tribal e os direitos de herança eram passados de pai para filho, e essa passagem não dependia estritamente de laços biológicos. O livro de Números, capítulo 1, versículo 18, declara: Reuniram-se, pois, todos no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua linhagem segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. A tribo a qual um israelita pertencia era determinada pelo pai. Mas a questão que surge é: e se esse filho fosse adotivo? O entendimento comum no judaísmo da época era que um filho adotado legalmente passava a gozar dos mesmos direitos civis, sociais e religiosos de um filho biológico. Embora ele não herdasse os cromossomos de seu pai adotivo, herdava sim o nome, a autoridade e a posição dentro da sociedade, incluindo a filiação tribal. Esse conceito é confirmado por estudiosos do judaísmo antigo e aparece inclusive nos escritos do Talmud, onde casos de adoção legal são tratados com seriedade jurídica e plena validade comunitária. Assim, quando José aceita Jesus como seu filho, mesmo antes de consumar seu casamento com Maria, ele o insere, legalmente, dentro da sua casa, da sua linhagem e da sua tribo, a tribo de Judá, descendente de Davi. Não é por acaso que o anjo diz a José em Mateus capítulo 1, versículo 20, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E mais à frente, no versículo 21, o anjo ordena que José dê o nome à criança, um ato que, no mundo judaico, representava o reconhecimento da paternidade legal. Ao dar nome a Jesus, José está, diante de toda a sociedade, declarando: Este é meu filho. E isso basta para que Jesus seja incluído na genealogia real. A legalidade judaica não exigia comprovação genética, como faríamos hoje com testes de DNA. O que importava era o reconhecimento público e o cumprimento das leis tribais e familiares. Esse entendimento desfaz a objeção daqueles que dizem que Jesus não poderia ser da tribo de Davi por não ter sido gerado por José. Pelo contrário, a adoção legal coloca exatamente onde ele deveria estar para que a profecia fosse cumprida. Isso demonstra, mais uma vez, o quanto Deus é zeloso em cada detalhe. Ele não apenas enviou seu Filho ao mundo, ele preparou cada elemento da história humana para que nenhuma acusação pudesse se levantar contra o Messias legítimo. A adoção, portanto, não é uma limitação, é uma estratégia divina. Jesus é, sim, filho de Davi. Ele carrega o nome, a autoridade e a herança que qualificam como rei prometido. E isso nos ensina uma lição poderosa. Deus pode usar os caminhos inesperados para cumprir suas promessas, e nada foge ao seu plano soberano. Poucos cristãos conhecem o impacto da profecia de Jeremias 22 na discussão sobre a legitimidade da linhagem de Jesus como descendente de Davi. No entanto, esse texto é essencial para compreendermos por que a genealogia de José, apesar de confirmar sua descendência davídica, levanta uma questão delicada. O versículo 30 de Jeremias 22 diz: Assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de seus filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua descendência prosperará, sentando-se no trono de Davi ou dominando ainda em Judá. Esse homem era Jecônias, também chamado de Conias, um dos reis que sucederam Davi, que agiu de forma tão perversa que Deus o amaldiçoou e decretou que nenhum de seus descendentes diretos ocuparia o trono de Judá.
Esse texto é, à primeira vista, um desafio aos que afirmam que a linhagem de José, passando por Jecônias, confirma a messianidade de Jesus. Se Jesus fosse filho biológico direto de José, então ele também seria herdeiro da maldição lançada sobre Jecônias. Portanto, estaria desqualificado para reinar sobre o trono de Davi. Seria isso uma contradição nas Escrituras? De forma alguma. Na verdade, é aqui que a providência divina brilha com ainda mais força. Ao fazer com que Jesus nascesse de forma miraculosa, sem a contribuição biológica de José, e ao mesmo tempo fosse adotado legalmente por ele, Deus eliminou completamente a herança da maldição genealógica. Jesus recebe, por meio de José, os direitos legais e o título real da linhagem de Davi, mas sem carregar consigo o sangue de Jecônias, e, portanto, sem carregar sua maldição. Essa é uma solução teológica perfeita e elegante que só poderia vir do próprio Deus. Ela protege a integridade das promessas feitas a Davi em 2 Samuel 7, de que o trono seria eterno, sem violar a profecia de Jeremias 22, que restringe os descendentes de Jecônias. A concepção virginal de Jesus, aliada à sua adoção legal por José, resolve os dois lados da equação, mantendo intactas todas as promessas e todas as advertências das Escrituras. Para os judeus do primeiro século, esse tipo de raciocínio não era estranho. Eles entendiam bem os efeitos de uma maldição sobre a linhagem e também compreendiam a força da adoção legal como forma de integração social e religiosa. Para os cristãos, isso é mais uma prova de que nada em Jesus foi obra do acaso. Cada detalhe da sua genealogia, desde a escolha dos ancestrais até o modo como foi inserido legalmente na casa de Davi, aponta para o cuidado absoluto do Pai Celestial em validar seu filho diante da lei, da profecia e da história. Portanto, longe de ser um obstáculo à fé, a maldição de Jecônias é um testemunho do zelo de Deus em cumprir suas promessas de forma irrepreensível. Jesus é o único que poderia preencher todos os requisitos, tanto os que qualificam quanto os que desqualificam, e ainda assim sair aprovado. E isso nos dá ainda mais segurança de que ele é, de fato, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o legítimo herdeiro do trono de Davi. À medida que Jesus caminhava pelas cidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, um título específico era frequentemente atribuído a ele por aqueles que o reconheciam como Messias, Filho de Davi. Essa expressão, longe de ser apenas um elogio ou uma saudação respeitosa, carregava um profundo significado messiânico e profético. Era o reconhecimento explícito de que Jesus era o herdeiro das promessas feitas a Davi, o Rei eterno cuja vinda havia sido anunciada pelos profetas. Em outras palavras, chamar alguém de filho de Davi era declarar que ele era o legítimo Messias prometido, e foi isso que muitos judeus fizeram ao verem os sinais, os milagres e a autoridade com que Jesus ensinava. Vejamos alguns exemplos. Em Mateus capítulo 9, versículo 27, 2 cegos clamam: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Em Mateus capítulo 15, versículo 22, uma mulher cananeia grita: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoninhada." E, talvez de forma ainda mais impactante, quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, a multidão aclama com um ramo de palmeiras, dizendo: "Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor." Mateus capítulo 21, versículo 9. Essas declarações não eram apenas expressões emocionais, eram afirmações teológicas profundas, feitas por pessoas comuns que, mesmo sem acesso ao conhecimento acadêmico das Escrituras, reconheciam em Jesus os sinais do verdadeiro Messias. Eles sabiam o que significava chamar alguém de filho de Davi. Sabiam que estavam proclamando que ele era o Rei prometido, o descendente do trono eterno, o libertador esperado. O mais impressionante é que Jesus nunca rejeitou esse título. Pelo contrário, ele o aceitou e, em alguns momentos, até o reafirmou. Em Mateus capítulo 22, por exemplo, Jesus desafia os fariseus com uma pergunta provocadora: "Que pensais vós do Cristo? De quem é filho?" Eles respondem: "De Davi." Então Jesus cita o Salmo 110, verso 1 e os confronta com a complexidade da identidade messiânica, mostrando que o Messias não é apenas filho de Davi segundo a carne, mas também senhor de Davi segundo o Espírito. O reconhecimento popular de Jesus como filho de Davi, portanto, não foi um equívoco.
Foi um testemunho coletivo que o acompanhou até os momentos finais de sua vida terrena. Mesmo na crucificação, a acusação colocada sobre sua cabeça, Rei dos Judeus, indicava que sua linhagem e seu papel como descendente real eram de conhecimento público. Ele era o rei, embora rejeitado pelos líderes religiosos. E mesmo na cruz, ele permaneceu sendo o filho de Davi, o cumprimento das promessas eternas. Esse detalhe é profundamente consolador para nós hoje. Mostra que Deus confirmou a identidade de Jesus não apenas pelas genealogias e pela teologia, mas também pelo testemunho das multidões, dos humildes, dos esquecidos. O povo viu o que os estudiosos muitas vezes não quiseram enxergar. E o mesmo acontece hoje. Quando nossos olhos espirituais se abrem, reconhecemos em Jesus não apenas um profeta ou um mestre, mas o verdadeiro rei, o filho de Davi que reina para sempre. Em meio às discussões sobre a legitimidade da linhagem de Jesus, uma questão muitas vezes negligenciada ganha importância essencial: o papel de Maria, sua mãe, como ponto de confirmação da identidade judaica e davídica do Messias. Isso é particularmente significativo, pois, além da adoção legal por parte de José, a Bíblia nos oferece, através do Evangelho de Lucas, uma linha genealógica que nos leva a crer que Maria também descendia de Davi, só que por outro filho, Natã, e não Salomão. Esse detalhe, aparentemente técnico, possui enorme profundidade profética. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23, apresenta uma genealogia que vai de Jesus até Adão. Ao contrário de Mateus, que escreve para judeus e foca na legalidade do Messias como rei, Lucas escreve para gentios e destaca a humanidade universal de Cristo. Mas é na linha que conecta Jesus a Natã, filho de Davi, que percebemos algo essencial. Essa genealogia, segundo muitos estudiosos, reflete a linhagem de Maria, mãe de Jesus, e não a de José. A razão? O nome do suposto pai de José em Lucas é Eli, enquanto em Mateus é Jacó. A tradição mais aceita é que Eli era o pai de Maria e que José era seu genro, considerado filho apenas legalmente, como era comum em registros daquela época. Isso nos leva a um ponto inegociável: Jesus nasceu de uma mulher judia. Isso, por si só, já estabeleceria sua identidade como membro do povo de Israel. No judaísmo, a identidade judaica sempre foi, e ainda é, transmitida pelo ventre materno. Mesmo que José fosse um gentil, o que não era o caso, o simples fato de Maria ser judia faria de Jesus um judeu completo. E mais do que isso, Maria não era apenas uma mulher judia qualquer, mas sim uma mulher descendente da casa de Davi, o que dá a Jesus não apenas a identidade étnica de Israel, mas também a linhagem sanguínea real, ainda que não pelo trono de Salomão, mas por Natã, outro filho de Davi. Portanto, quando os judeus dos dias de Jesus diziam: "Este não é o filho de Maria", eles não estavam apenas identificando um jovem carpinteiro de Nazaré. Eles estavam reconhecendo sua origem, seu povo, sua mãe, seu lar. E para qualquer judeu, isso era suficiente para considerá-lo como genuíno membro da comunidade, um descendente legítimo de Israel. Ao mesmo tempo, os evangelhos afirmam repetidas vezes que Jesus cumpria as profecias messiânicas, que incluíam nascer da linhagem de Davi. Isaías capítulo 11, versículo 1. Jeremias capítulo 23, versículo 5. 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 ao 16. Assim, a encarnação de Jesus no ventre de Maria não foi apenas um milagre sobrenatural, foi também um cumprimento detalhado de uma exigência profética. Deus, em sua sabedoria perfeita, escolheu uma mulher que carregava em seu sangue a herança do trono de Davi, e ao mesmo tempo, providenciou que José, seu noivo justo e obediente, o reconhecesse como filho diante da lei. Com isso, Jesus se torna, por direito biológico e legal, o único homem na história capaz de cumprir todas as exigências para ser chamado de filho de Davi, filho de Deus, Messias e Rei. Esse é o tipo de detalhe que não deveria passar despercebido aos olhos dos que amam as Escrituras. Cada aspecto da genealogia de Jesus revela a orquestração divina. E quando entendemos isso, nossa fé é fortalecida, porque percebemos que nada, absolutamente nada, foi feito por acaso. Tudo está dentro do plano eterno de Deus, que não apenas prometeu a vinda do Messias, mas cuidou de cada detalhe para que ele viesse da forma exata como havia sido anunciado séculos antes. Uma das maiores maravilhas da fé cristã é descobrir, através do estudo profundo da Palavra de Deus,
que as Escrituras não se contradizem, não se anulam e nem se confundem. Pelo contrário, a Bíblia é como um tecido sagrado entrelaçado por mãos divinas, onde cada fio da lei se entrelaça com as promessas da profecia. E é exatamente isso que vemos na forma como a genealogia de Jesus se encaixa na história da redenção. O nascimento de Cristo não apenas cumpre as exigências legais da Torá, mas também satisfaz cada detalhe profético que apontava para o Messias esperado. Isso não é coincidência, é soberania. Desde Gênesis até Malaquias, a expectativa do Messias cresce como uma melodia que vai ganhando intensidade. Ele seria descendente da mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 15, da linhagem de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 3, da tribo de Judá, Gênesis capítulo 49, versículo 10, da casa de Davi, 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 ao 13. O profeta Isaías declara: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes o renovo frutificará. Isaías capítulo 11, versículo 1. Já o profeta Jeremias afirma: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente. Jeremias capítulo 23, versículo 5. Tudo isso exigia não apenas uma linhagem nobre, mas uma linhagem precisa, que não poderia ser falsificada nem improvisada. Se Jesus tivesse sido filho apenas biológico de Maria, mas sem reconhecimento legal por José, talvez a profecia não estivesse totalmente satisfeita. Por outro lado, se ele tivesse apenas a paternidade legal de José, mas Maria fosse de outra tribo, também haveria uma lacuna. Mas na providência divina, as duas linhas se unem. Jesus nasce de Maria, descendente biológica de Davi, e é reconhecido por José, descendente legal da mesma linhagem. Além disso, o nascimento virginal preserva Jesus da maldição de Jecônias e ainda assim o insere na casa de Davi, como rei legítimo e incontestável. Essa harmonia é tão profunda que responde, de forma brilhante, tanto à crítica dos judeus quanto à dúvida dos cristãos. Aos judeus, mostra que Jesus cumpriu a lei e a tradição. Aos cristãos, confirma que a fé em Cristo não é cega, mas fundamentada em evidências bíblicas, históricas e proféticas. Tudo o que foi escrito antes dele apontava para o dia em que ele viria. E tudo o que foi cumprido em sua vida, morte e ressurreição, testifica que ele é quem dizia ser. Isso também nos ensina algo precioso: a fidelidade de Deus. Se ele foi tão cuidadoso em alinhar séculos de história para que cada detalhe da genealogia do Salvador fosse cumprido com exatidão, quanto mais ele cuidará de cada aspecto da nossa vida. Ele não falha em nenhuma de suas promessas. O mesmo Deus que preparou o caminho do Messias, é o Deus que prepara o nosso caminho hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, a questão Jesus é filho de Davi não é apenas uma curiosidade teológica, é uma das maiores afirmações da soberania divina sobre o tempo, a história e o destino da humanidade. E a resposta é um sonoro sim. Sim pela biologia, sim pela legalidade, sim pela profecia e, acima de tudo, sim pela fé. Quando afirmamos que Jesus é o filho de Davi, não estamos apenas falando de uma conexão genealógica, estamos proclamando um reino eterno, fundamentado em promessas imutáveis feitas por Deus. A expressão filho de Davi carrega um peso real e escatológico. Ela é uma declaração de realeza messiânica. Desde o pacto davídico em 2 Samuel capítulo 7, Deus havia prometido que da descendência de Davi se levantaria um rei cujo reino não teria fim. Não seria apenas mais um monarca na história de Israel, mas o Rei dos Reis, aquele que governaria com justiça, retidão e verdade eternamente. Esse conceito aparece com força no Novo Testamento. No anúncio feito pelo anjo Gabriel a Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 32 ao 33, a promessa é clara. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa é a confirmação celestial de que Jesus, mesmo sendo concebido pelo Espírito Santo, herdaria legalmente o trono de Davi. A realeza de Jesus, portanto, não era apenas simbólica, era profética, legal, espiritual e eterna. Ao longo do ministério de Cristo, essa identidade real se manifestava de forma sutil, mas constante. Ele nunca usou uma coroa de ouro, nunca se sentou num trono político, nunca liderou exércitos terrenos, e ainda assim,
Governava sobre enfermidades, sobre espíritos malignos, sobre o vento e o mar, sobre a morte e o pecado. A sua autoridade era inquestionável. E, embora tenha sido rejeitado pelos líderes religiosos da época, ele foi aclamado pelo povo como rei, especialmente na entrada triunfal em Jerusalém, quando o povo bradou: Hosana ao filho de Davi. Mas a coroação de Jesus como rei não aconteceu em um palácio, e sim no Calvário. Ali, na cruz, estava a inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O que para os soldados era uma zombaria, e para os fariseus uma blasfêmia, na verdade era uma proclamação divina. A cruz foi o trono, e a coroa de espinhos foi o diadema do Rei Eterno. E após sua ressurreição, ao ascender aos céus, Jesus se assentou à direita de Deus Pai, posição de autoridade máxima, inaugurando um reino que não é deste mundo, mas que reina sobre este mundo. Hoje, todos os que creem em Jesus fazem parte desse reino. Ele reina sobre os corações daqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. E ainda que muitos ainda não o vejam com olhos físicos como rei, ele já governa com justiça entre os que são seus. A promessa de que o trono de Davi nunca ficará vazio se cumpre em Jesus, o Cristo ressurreto. E o que é mais maravilhoso, ele voltará, e desta vez, não como servo sofredor, mas como rei glorioso, com todo o poder, majestade e autoridade que lhe são devidos. Então, quando dizemos que Jesus é o filho de Davi, estamos proclamando mais do que genealogia. Estamos anunciando o rei que vive e reina para sempre. E se ele é rei, então nós, como súditos do seu reino, somos chamados a viver em obediência, lealdade e esperança. A nossa fé não é apenas uma crença em um personagem histórico. É uma rendição ao Senhor de todas as coisas, cujo reino jamais será abalado. Depois de toda a análise genealógica, legal, histórica e profética sobre a linhagem de Jesus, é necessário dar um passo além. Compreender que o que nos conecta verdadeiramente ao Messias não é apenas um entendimento intelectual, mas uma resposta de fé. A fé é o elemento que transforma a informação em transformação, dados em devoção e conhecimento em salvação. Por mais que as evidências sejam claras, e de fato são, a aceitação de Jesus como Cristo, o Filho de Davi, não se limita a quem entende teologia, mas àqueles cujos olhos espirituais foram abertos para ver a glória do Rei. O apóstolo Paulo nos ensina isso de forma poderosa. Em Romanos capítulo 1, versículo 3 ao 4, ele declara que Jesus foi feito da descendência de Davi segundo a carne, ou seja, cumpriu todos os requisitos humanos, mas também declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Aqui está a chave. A verdadeira identidade de Jesus não é percebida apenas por linhagem, mas pela ação do Espírito e pelo poder da ressurreição. Ele não é apenas o herdeiro de Davi, ele é o Salvador do mundo. Isso nos lembra de que muitos, na época de Jesus, tinham acesso às Escrituras, sabiam os nomes, conheciam as profecias, mas ainda assim, não o reconheceram. O problema não era falta de genealogia, mas falta de fé. O mesmo pode acontecer hoje. Há pessoas que conhecem a Bíblia como um livro de história, que sabem sobre Davi, Salomão, Jecônias, José, Maria, mas ainda não se renderam ao Jesus que reina vivo e glorioso. O reconhecimento da linhagem é um portal, mas é o arrependimento e a fé que nos fazem entrar no reino. Jesus mesmo confronta os religiosos em João capítulo 5, versículo 39 ao 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Isso é um alerta para todos nós. Podemos conhecer tudo sobre a genealogia de Jesus e ainda assim recusar sua autoridade sobre a nossa vida. Por isso, a mensagem não é apenas Jesus é filho de Davi, mas sim, você está pronto para reconhecer esse filho de Davi como seu rei e salvador. O chamado do Evangelho é pessoal. Não basta saber que Jesus cumpre todas as exigências da Torá e das profecias. É preciso que ele seja entronizado no trono do nosso coração. É preciso que a fé tome o lugar da dúvida e que a submissão tome o lugar da mera informação. A fé verdadeira não é cega, mas também não exige provas infalíveis para crer. Ela crê porque o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que Jesus é o Cristo. É por isso que, mesmo hoje, 2000 anos depois de sua vinda, há milhões de pessoas em todo o mundo que continuam proclamando com convicção: Jesus é o Filho de Davi.
Não porque viram genealogias antigas, mas porque sentiram o toque de sua graça, foram curados por suas palavras, libertos por sua cruz, transformados pelo seu Espírito. Eles são prova viva de que o Rei ainda reina. E você? Já reconheceu esse Rei? A sua fé está baseada apenas em fatos ou também em entrega? Hoje é o dia de não apenas aprender sobre Jesus, mas dobrar os joelhos diante dele e dizer com toda a alma: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ainda resta alguma dúvida sobre a identidade de Jesus como Messias, filho de Davi e Rei eterno, devemos nos lembrar de que não foram apenas as genealogias humanas que confirmaram sua missão. Nem mesmo foi apenas a proclamação dos profetas ou a aclamação do povo nas ruas de Jerusalém. O que sela de forma incontestável a sua identidade real é a declaração pública do próprio Deus Pai, registrada nos evangelhos em momentos-chave da vida de Jesus. Em seu batismo, quando Jesus desce as águas do Jordão, Mateus capítulo 3, versículo 17 relata: E eis uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa voz não veio de homens, mas dos céus. O Pai não apenas reconhece Jesus como filho, mas o apresenta ao mundo como alvo de sua aprovação plena. E o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, fechando o ciclo da confirmação divina. Pai, Filho e Espírito em plena manifestação. Mais tarde, no Monte da Transfiguração, o mesmo acontece. Diante de Pedro, Tiago e João, Jesus é transfigurado em glória, e mais uma vez a voz celestial ressoa, agora com ainda mais ênfase. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus capítulo 17, versículo 5. Esse comando, ouçam-no, não era apenas um chamado à atenção, mas uma ordem de reconhecimento de autoridade messiânica. Deus estava dizendo: Este é o meu rei, o meu escolhido, o cumprimento de tudo o que foi prometido a Davi e aos profetas. A essa altura, todas as dimensões já estavam alinhadas: a dimensão legal, pela adoção de José; a dimensão biológica, pela linhagem de Maria; a dimensão profética, pelo cumprimento das Escrituras; a dimensão histórica, pelo reconhecimento do povo; e agora, a dimensão espiritual e celestial, pelo testemunho do próprio Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus declara com tanta ousadia: Deus, havendo falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Hebreus capítulo, versículo 1 ao 2. O mesmo Filho que é herdeiro da linhagem de Davi é também o herdeiro do universo, o agente da criação, o salvador da humanidade. Essa é a grande glória do Evangelho. O filho de Davi é também o Filho de Deus. O menino nascido da Virgem em Belém é o mesmo que estava com Deus no princípio. O carpinteiro de Nazaré é o rei entronizado à direita do Pai. E essa combinação única de humanidade e divindade é o que faz de Jesus o único qualificado para ser o nosso Redentor, nosso Mediador, nosso intercessor e nosso soberano. A voz do céu não deixa dúvidas. Se Deus declarou que Ele é o seu Filho amado, em quem tem prazer, quem somos nós para duvidar? E se Ele é o Filho do Pai, então é digno de toda honra, todo louvor e toda obediência. A pergunta agora não é se Ele tem o direito de reinar, mas se já reina no seu coração. Depois de caminharmos por textos antigos, genealogias detalhadas, leis tribais, promessas proféticas e até mesmo declarações divinas, a resposta à pergunta que gerou este vídeo se torna inegável. Sim, Jesus é o Filho de Davi. E ele é com legitimidade incontestável, não apenas pela lei judaica ou pelas estruturas culturais do seu tempo, mas pela orquestração soberana do próprio Deus. Tudo foi preparado com perfeição. Maria, da linhagem de Natã, gerou o Messias em seu ventre judaico. José, da linhagem real de Salomão, o recebeu como filho legal e o inseriu na tribo de Judá. A maldição de Jecônias foi contornada com sabedoria celestial. A lei foi satisfeita. A profecia foi cumprida. O céu deu testemunho. E o povo declarou com fervor: Hosana ao filho de Davi. Mas agora, após todas essas verdades que iluminam a nossa mente e aquecem o coração, surge uma última e decisiva pergunta. E você? Já reconheceu esse rei como Senhor da sua vida? Por quê? Mais importante do que saber que Jesus é o filho de Davi, é se render a Ele como Senhor que reina sobre cada área da sua história. Não basta saber que Ele veio, é preciso crer, confiar, obedecer, amar e seguir.
A genealogia dele está registrada nas Escrituras, mas a verdadeira questão é se o seu nome já está registrado no livro da vida do Cordeiro. A palavra de Deus nos mostra que o Messias prometido não veio para fundar uma religião fria ou cumprir um protocolo histórico. Ele veio para estabelecer um reino eterno nos corações daqueles que creem. Ele veio para nos resgatar da condenação, nos reconciliar com o Pai e nos chamar para viver sob seu governo de amor, justiça e paz. E esse reino não é imposto pela força, ele é recebido por fé. É por isso que o Evangelho termina onde ele sempre deveria começar, com um convite. Hoje, o Rei está diante de você. O mesmo Jesus que caminhou nas ruas de Jerusalém, que foi chamado de filho de Davi por cegos, leprosos e endemoninhados, é o mesmo que te chama agora. Ele não exige que você entenda toda a teologia. Ele apenas te convida a crer, a confessar, a se entregar. E se você já é cristão, esse estudo deve fortalecer ainda mais a sua fé. Porque agora você sabe que não crê em uma história improvisada ou em uma tradição sem base. A sua fé está alicerçada em uma revelação sólida, em uma genealogia ordenada, em uma promessa cumprida. Jesus é o legítimo filho de Davi. Mas mais do que isso, ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei. Portanto, hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração, não endureça o seu coração. Renda-se ao Rei. Proclame com fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, que é fiel, se manifestará com graça e verdade e reinará sobre você com paz e salvação. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus é o meu Rei. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a identidade de Cristo com clareza. Deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar recebendo estudos que edificam a sua fé. E se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus e mergulhar em estudos que transformam a sua vida espiritual, clique agora no link que está na descrição. Há um conteúdo preparado especialmente para você, que ama a verdade e quer viver o Evangelho com profundidade.